Admar Lopes, Pedrinho e a alta cúpula da diretoria do Vasco se reuniram e podem sonhar na busca de um novo treinador para o Vasco nesse momento no mercado. As negociações com Renato Portaluppi estão em fases decisivas. Eu vou trazer informações para vocês e outros nomes após pedida salarial alta podem aparecer como um grande sonho da diretoria do Vasco para um projeto muito ambicioso. Você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo aqui no canal que foi criado para você, então eu já peço logo agora. Deixe o seu joinha para avisar para a plataforma que o conteúdo é positivo e trazer mais vascaínos apaixonados aqui nesse vídeo. Eu tô vendo que você tá assistindo e não tá deixando o seu like. Não esqueça também de ser dono do canal, clicando no botãozinho inscreva-se aqui embaixo. Ele foi feito e criado só para você, exclusivamente para você que é vascaíno. Nesse vídeo, vamos falar muito sobre as negociações iniciais com Renato Portaluppi. Vamos falar sobre grandes sonhos em treinadores estrangeiros entrando no radar e projeto ambicioso para o Vasco. Amanhã, o Cruz Maltino encara o Santos na Vila Belmiro. Bruno Lazzaroni vai definir hoje a equipe no CT Moacir Barbosa. Arbitragem definida para o jogo e muito mais. Você não perde nada aqui, eu vou começar logo falando da situação mais séria no Vasco. O Vasco iniciou negociações com Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Porém, a pedida salarial inicial teria assustado a diretoria do Vasco. É muito óbvio e é muito comum que isso aconteça, tá? Hoje existe uma demanda no Vasco. A busca por um novo treinador. E claro que o mercado vai se valorizar, porque o Vasco está precisando, né? O mercado vai se valorizar porque o Vasco está na busca. É oferta e procura. O Vasco está no mercado em busca de um novo treinador. Se a pedida do Renato Gaúcho for alta para o Vasco, possibilita, abrir um leque de opções. O Vasco ainda negocia com o Renato Portaluppi, a situação pode se resolver a qualquer momento, mas nomes vêm sendo colocados na mesa da diretoria Cruz Maltina, junto com a alta cúpula e também com o departamento de futebol. E claro, Renato Portaluppi pode deixar de ser a qualquer momento a unanimidade das escolhas dentro do Vasco. As negociações podem ter um sentido positivo, mas abre-se aspas para novos sonhos da diretoria Cruz Maltina. Exemplo, Marcelo Gallardo. O treinador está livre no mercado, está à procura de um novo clube, abriu negociações e abriu, obviamente, né, ali está disponível, já avisou que está disponível no mercado após queda no River Plate, onde foi multicampeão, né, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa Sul-Americana, campeão argentino, campeão da Copa da Argentina, enfim. Longa vida do Marcelo Gallardo no River Plate, com muitos títulos, principalmente na primeira passagem, né? Ele sai do River Plate, vai para o Al Ittihad, depois volta para o River de novo. Mas a gente sabe muito bem que o trabalho do Marcelo Gallardo lá no River, com uma equipe muito mais ou menos, foi extraordinário, foi sensacional. E é um treinador com costas largas para o futebol brasileiro, é um treinador muito respeitado no mercado, é um treinador com uma metodologia muito interessante diante, né, do seu estilo de jogo, é um cara de organização defensiva e reorganização ofensiva. É um tipo de jogo que trabalha entre linhas, gosta de pressão, né, pressionar o adversário e sabe também jogar a catimba, o jogo feio quando precisa. Então é um mix de uma escola bem interessante para o futebol brasileiro, que obviamente ganha ênfase em Copa Sul-Americana esse ano no Vasco, né? Obviamente o Vasco deve buscar algo maior na Copa Sul-Americana. Então o nome de Marcelo Gallardo já começa a ganhar forças em uma ala da diretoria do Vasco em relação a essa possível pedida salarial alta de Renato Gaúcho. Eu falo para você, o Renato Gaúcho é um treinador de impacto inicial, algo que o Marcelo Gallardo possa não ser, mas o impacto inicial para quê? Estamos no início do ano. Se tivéssemos aqui em outubro, novembro, setembro, a gente precisaria, tem que sair da zona do rebaixamento desesperadamente, precisamos urgente de um choque de realidade, apagar o incêndio. Beleza, agora estamos no início da temporada. Dentro de uma janela de transferências, ainda teremos outra janela de transferências no meio do ano e vai saber lá se na janela do meio do ano não teremos já Marcos Lamáquia
dentro do futebol do Vasco, investidor para impactar o mercado. Então tem que pensar também no trabalho a longo prazo, tem que pensar no futuro. E algumas pessoas da diretoria do Vasco já observam o nome de Marcelo Gallardo como um nome de impacto para essa realidade do Vasco que pode mudar a qualquer momento com a venda da SAF vascaína. Então é muito minuciosa a procura, mas as negociações com o Renato Gaúcho estão acontecendo. Podem ter um desfecho, mas por enquanto ainda as negociações continuam e os nomes vêm sendo cada vez mais impactados internamente. Além de Marcelo Gallardo, que é um nome que agrada muito a diretoria do Vasco, a gente vai falar também sobre Arthur Jorge, outro nome também de muito impacto, de valores muito altos, que caso chegue teria que chegar sim com o apoio do investidor, com o apoio de Marcos Lamáquia. Seria quase impossível uma contratação do Arthur Jorge nos moldes hoje do Vasco em relação à recuperação judicial, nas finanças que hoje o Vasco tem dentro dos cofres e, claro, com a situação da folha salarial. Arthur Jorge ganha muito lá no Al Rayyan e para tirar ele do Al Rayyan, o Vasco teria que pagar uma multa ainda de cerca de 5 milhões de dólares, por volta de 26 milhões de reais na cotação atual do dólar. Então não é uma contratação muito simples o Arthur Jorge, é uma contratação que demanda investimento financeiro. O Gallardo também não é um salário muito simples, né? O Gallardo ele tem características de levar toda a sua comissão técnica, o Arthur Jorge também, né, faz uma reformulação ali no departamento de futebol, é preparador físico, fisiologista, ele tem esse tipo de característica, diferente do Renato Gaúcho, que mantém-se ali, a estrutura do clube vem como um fator novo, né? Então temos perfis a serem traçados e, obviamente, a venda da Vasco SAF pode ser o diferencial na busca desse treinador. Um treinador a longo prazo, um treinador a curto prazo, um treinador com metodologia específica, um treinador com uma ideologia mais comum. Vamos observar como que o Vasco vai responder nesse mercado. Negociações com Renato Gaúcho continuam, mas nomes como Marcelo Gallardo e Arthur Jorge ganham força na alta cúpula da diretoria cruzmaltina. Você, qual a sua opinião? Qual é o seu favorito? Coloca ali nos comentários que eu vou dar uma passada lá para saber qual você escolheria nesse momento dessa pauta que vem criando vulto no Vasco. Olha só, Vasco e Santos, Santos e Vasco amanhã, hein? Jogo importantíssimo para o Vasco sair da zona da degola. O Vasco visita o Santos na Vila Belmiro e o Bruno Lazzaroni treina a equipe no CT Moacir Barbosa visando essa virada de chave. A ideia não é mudar muito aquilo que se havia aplicado, mas é claro que o Bruno Lazzaroni vem trazendo para dentro do centro de treinamento e para o grupo do Vasco uma estrutura tática um pouco mais conservadora, não tão alta, não com as linhas tão altas assim. Então a ideia do Bruno Lazzaroni é sim trazer um Vasco um pouco mais conservador, mas que não abra mão da busca pela vitória. O jogo amanhã contra o Santos na Vila já tem arbitragem definida. Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, será o responsável pelo apito. Amanhã, jogo pelo Campeonato Brasileiro, de olho em Santos e Vasco. A última vez que Vasco e Santos, Santos e Vasco se enfrentaram como Santos mandante foi aquele 6-0 no Morumbi, com show de Felipe Coutinho, né? No reencontro entre Neymar e Felipe Coutinho. Dessa vez, não temos o Felipe Coutinho, mas vamos em busca de mais uma vitória em cima do Santos. E essa vitória é muito importante para o Vasco nesse momento da temporada. Tem que sair da zona do rebaixamento, né? Sair da zona da degola para trabalhar mais tranquilo. Para o próximo treinador chegar com caminho leve para trabalhar e aplicar a sua metodologia cada vez mais com folga, mais tranquilo, com mais chances aí na temporada. E aí, rapaziada, você acha que vai ser fácil para o Vasco? Eu não sei. Deve ser um jogo bem complicado, porque não é no Morumbi, porque deixa um pouco mais neutro, né? O jogo é na Vila Belmiro e o Vasco está um pouco desfalcado e a moral está um pouco lá embaixo. Olha só, informação também interessante, foi até do AV, que o Nuno Moreira, né, teria ficado muito chateado com a sua postura em campo, né? Na verdade, a sua distribuição tática dentro de campo, muito aposicional, né?
a forma que o Nuno Moreira jogava. Uma hora ele estava na ponta, outra hora ele estava de meia, outra hora ele estava de volante. Então era muito aposicional ali o Nuno, mas ele claramente saiu da sua posição de origem após a ascensão do Andrés Gomes, né, onde o Nuno jogava ali pela ponta esquerda. E após isso, ele veio caindo de produção, recebendo muitas críticas da torcida do Vasco e um momento de instabilidade psicológica, principalmente depois daquela fala do Fernando Diniz dentro de campo. O Nuno teria pensado em sair do Vasco, fazer o que o Coutinho fez, pedir uma rescisão contratual. Olha que grave esse momento psicológico, né, da equipe vascaína. É claro que agora, com a mudança do treinador, as esperanças do Nuno Moreira e também de outros jogadores dessa mudança ser um pouco mais leve pode acontecer e, claro, né, voltar a ser um time posicional, que era uma questão muito rara com o técnico Fernando Diniz. Agradeço aqui mais uma vez a sua presença, não esqueça de deixar o joinha para avisar pela plataforma que falar de Vasco é positivo e, claro, daqui a pouco eu volto com mais informações. Tem live meio-dia, vídeo às 5 da tarde e live hoje 9 da noite. Não perca a nossa programação. Um forte abraço, saudações vascaínas.